E para a gente fechar aqui, o último ponto que as pessoas perguntam: o que acontece se o Trump... A gente está aí agora com o julgamento do Trump do Hush Money com a Stormy Daniels, um assunto que está em voga. O Trump ficou preso, digamos assim, né? Ficou proibido de deixar ali a região de Nova York durante, sei lá, mais de um mês. Perdeu formatura de filho e tudo mais, teve uma puta confusão. Tá com um gag order, que é uma ordem de censura, uma ordem de mordaça, sem poder falar sobre o tribunal, sem poder falar sobre o julgamento. Um bando de absurdo, um promotor financiado pelo George Soros, extremamente politizado, e a gente está aí com esse julgamento do Trump da Stormy Daniels. Do ponto de vista prático, Marcelo, como é que você vê o impacto eleitoral de uma condenação do Trump em qualquer um dos processos? Lembrando aí para as pessoas, o Trump tem o processo da Stormy Daniels, esse que está agora nas notícias, ele tem o processo da Geórgia, onde estão verificando se ele não mandou esqueci o nome do cargo, do funcionário lá, arrumar votos para ele, se ele não tentou influenciar o resultado eleitoral da Geórgia. E ele tem ainda o processo, esses são só os processos criminais, ainda o processo do tal dos documentos sigilosos que acharam no Mar-a-Lago. São esses os três, posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas eu acho que são esses os três principais casos relacionados ao Donald Trump. O que você acha que acontece no caso de uma condenação, Marcelo? O engraçado e interessante desse negócio, desse caso dos documentos classificados aí, é que descobriram documentos classificados também na casa do Biden, um monte. Documentos sigilosos. Sigilosos, né? E a promotor, né? O cara que deveria... Foi o Special... Eles botaram um Special Counsel, que é um promotor especial, digamos assim. O promotor falou que tem elementos, sim, para acusá-lo, mas ele está muito demente para responder pelos atos dele, por isso eu não vou acusar. Nenhum júri o condenaria, porque ele é um velhinho com a memória fraca, que não sabe quando foi presidente, não sabe... até agora, na semana passada, teve ele contando o caso, né, onde o Obama teria mandado ele ir para não sei que estado resolver o problema da Covid. Né? Ele não lembra que a Covid não foi durante o governo Obama, a Covid foi durante o governo Trump. Mas ele, como é um mentiroso compulsivo, né? Ele é um mitômano, quanto mais, o Biden talvez seja um dos maiores mentirosos da história dos Estados Unidos, mente sobre o passado dele o tempo inteiro. Ele inventou uma mentira, mas como ele está meio gagá, ele colocou a mentira fora do fluxo temporal correto, né? E esse promotor que você está citando falou que o Biden não lembrava quando o filho dele tinha morrido, não lembrava um ano que ele tinha sido vice-presidente. Estava realmente numa situação cognitiva ruim. Mas, enfim, sobre os impactos eleitorais. Então, eu já vi pesquisas de todo jeito. Agora, o que a gente pode palpar, né? Porque eles fazem pesquisa da seguinte forma, eles perguntam, se o Trump for acusado disso, como é que você votaria? Como é que mudaria? E se o Trump for condenado disso? E se for condenado daquilo? E as pesquisas são muito díspares, elas são muito diferentes. Cada pesquisa mostra uma coisa. Mas o que eu estou percebendo, e o que eu acho que os democratas também estão percebendo, é que quanto mais eles insistem nesses processos, nessas acusações completamente descabidas, claramente políticas, o Trump está ganhando mais votos. O Trump está aumentando a distância para o Biden. Não vamos esquecer que não tem muito tempo que o Biden estava liderando com alguma folga as intenções de voto. Né? E isso inverteu. Você tem uma curva lá que o Trump passa à frente e já está liderando com alguma vantagem, com uma boa folga. Né? E depois de todas as acusações. Então, quanto mais acusação vem contra o Trump, mais aumenta a vantagem dele. Né? Mais as pessoas com a impressão de que o Estado está sendo, como é que fala, weaponized, né? Tá sendo usado como arma contra os inimigos políticos. O americano não gosta disso. Então, eu acho que os democratas têm que ter muito cuidado com o que eles estão fazendo, porque talvez isso seja um tiro no pé. É o que você falou, as pesquisas elas são dúbias. Algumas mostram que o Trump tem até vantagem no caso de uma condenação. E isso é um fato.
o Trump voltou a dominar o noticiário político, e com isso ele ocupa todo o tempo da discussão política, vai se firmando como um nome. As pessoas, de um modo geral, sabem que há uma injustiça muito grande sendo cometida. Porra, esse julgamento da Stormy Daniels se, de acordo com a regra eleitoral, ele deveria ter usado o dinheiro que ele usou no acordo de confidencialidade com ela, ele deveria ter classificado como despesa de campanha ou não. Porra, ninguém manda um cara para cadeia por causa disso, sendo que prescreveu, tem um monte de problemas. O problema é da legislação federal, o cara que está processando ele é o District Attorney, que não tem jurisdição sobre o caso. Enfim, tem toda uma cagada gigantesca em relação ao caso, e as pessoas, no final das contas, elas olham e falam assim, pô, não é possível, é óbvio que isso é perseguição política. E como o sentimento mais forte hoje da política é o sentimento anti-establishment, anti as pessoas que estão no poder, eu acho que uma condenação com o Trump ela prejudicaria muito mais a credibilidade do sistema judiciário americano do que a credibilidade do Trump. Exato. E eu acho que isso aconteceu no caso do Brasil, com o Bolsonaro. Né? A inelegibilidade do Bolsonaro não afetou em nada a popularidade dele. Todas as ações que o Xandão abriu, não sei quem, enquetes, etc., a pesquisa que saiu essa semana, que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro seria eleito presidente. Então, com toda essa campanha de difamação, eles estão percebendo que ela não surte efeito. Por outro lado, no Brasil, só 17% dos brasileiros aprovam o Poder Judiciário. Né? Sendo que numa outra pesquisa, se você somar 60 e poucos por cento dos brasileiros consideram que ou a gente vive uma ditadura do judiciário ou o judiciário abusa do seu poder. Então, no final das contas, esse dano de reputação causado é muito mais ao judiciário do que aos próprios candidatos. Não sei se você concorda comigo. Eu lembro que a gente fez o último Conexão América que a gente fez, que eu trouxe até... A gente estava na companhia do Flávio Quintela e do Eliel Rosa. A gente estava ali naquela discussão e eu não me lembro qual foi a tua posição. Eu me lembro que o Eliel, acho que você estava também, apostando que o DeSantis ia acabar sendo o candidato republicano. Tem um tempo que a gente fez isso, mas não sei se você lembra. E eu falei, olha, eu acho que não, acho que vai ser o Trump, mas eu entendo a possibilidade. Lembra, isso tem menos de um ano. E a gente estava discutindo realmente a possibilidade. O que mudou nessa história? Claro, uma campanha desastrosa por parte do DeSantis, sim, verdade. Mas o que começou a catapultar de novo o Trump como favorito foram justamente essas acusações contra ele, que galvanizaram o apoio do partido e do eleitorado e da militância em torno do Trump. Aquele desgaste que a gente ouvia muito, você lembra disso, que as pessoas estavam já de saco cheio do Trump? Isso passou. Né? E as pessoas se uniram em torno dele. Então, agora, é importante dizer, muita gente pergunta, não existe lei de ficha limpa nos Estados Unidos. Então, na hipótese do Trump ser condenado e haver pena de prisão que vai se gerar, aí eu acho que vai ser um bafafá danado, porque eu tenho questão de serviço secreto, onde vão prender o cara no meio da campanha. Eu acho que vai ser um fudevu de caçarola gigantesco. Mas, meu pai que usa esse termo, fudevu de caçarola. O fato é que ele pode ser candidato dentro de uma penitenciária. Não tem lei do ficha limpa nos Estados Unidos. Né? E tentaram torná-lo inelegível com uma manobra lá na Suprema Corte, e a Suprema Corte virou e falou assim, ó, tem essa porra não. Qual cara... Pode botar de volta 3 estados, não me engano, tiraram lá ele, e a Suprema Corte virou e falou assim, ó, pode tirar o cavalinho da chuva, pode botar o nome dele, que aqui nos Estados Unidos não tem essa porra não. O povo decide quem vai ser o presidente. Eu me lembro que quando aprovaram a lei do ficha limpa, eu fui uma dessas posturas impopulares de dizer, isso é a maior sandice que alguém pode fazer. Você está tirando o poder do povo decidir se quer ou não eleger o candidato e dando o poder para os burocratas do judiciário determinarem quem vai ser ou não o candidato. Eu falei assim, porra, será que isso vai dar errado? Transferir o poder do povo para os burocratas? E no final, todo mundo, tem gente até hoje, político de direita, que tem orgulho de dizer, eu fui relator, eu apoiei o projeto da lei do ficha limpa. Eu falo assim, você é uma besta quadrada, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Porra, a lei do ficha limpa é a maior estupidez do Brasil.
No final das contas, a lei do ficha limpa de hoje é um Bolsonaro inelegível e um Lula elegível. Se precisava de alguma prova de que eu tinha razão.